Você está ouvindo Educar é Resistir, um podcast sobre educação, sociedade e transformação. No episódio de hoje, nós vamos mergulhar nas memórias escolares de duas mulheres idosas e refletir, à luz da teoria de Emily Durkheim, sobre o papel da escola na construção ou na negação da coesão social. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gildelene. Vou falar para vocês que estar aqui hoje para mim é muito especial, porque falar da educação é tocar na raiz da nossa formação como sociedade. Quando a gente ouve histórias como as da Maria Valderez e da Ana Cecília, a gente se depara com realidades que foram muito comuns no Brasil, principalmente para mulheres negras e pobres, né? E aí eu fico pensando, quantas Marias e Anas ainda estão tendo suas trajetórias escolares interrompidas por falta de apoio, por preconceito ou por uma estrutura que não dá conta da diversidade das infâncias? Essa conversa de hoje é um convite para refletir e se sensibilizar. Oi pessoal, eu sou a Andressa e eu concordo muito com o que a Gildelene disse. A gente vive numa sociedade que fala muito de meritocracia, de esforço individual, mas pouco se fala sobre as barreiras estruturais que impedem muitas pessoas de sequer sonharem. Essas duas entrevistas que a gente analisou mostram com muita força como o contexto social molda as oportunidades ou a falta delas. E para mim, o mais doloroso foi perceber como essas mulheres ainda sentem, décadas depois, as marcas do abandono, da exclusão e do racismo. A educação tem esse poder de marcar, e é por isso que ela precisa ser pensada com mais cuidado, mais a humanidade e mais compromisso social. Oi gente, eu sou a Yasmin. Esse episódio mexeu muito comigo. Eu vim de escola pública e mesmo tendo tido professores maravilhosos, eu vi colegas sendo deixados para trás. Quando eu citei a história da Ana Cecília, dizendo que ninguém acreditava no potencial dela, aquilo me deu um nó na garganta, porque isso acontece. Ainda tem criança que entra na escola e já é vista como caso perdido. A gente pensa como é que a gente vai construir uma sociedade justa se a própria escola, que é a espaço onde tudo começa, não olha para essas crianças com esperança. Para mim, a fala delas é realmente um grito por mudança. Oi, gente, eu sou a Eveline e para começar eu acho que a primeira coisa que devemos reconhecer é a força dessas mulheres que toparam compartilhar as suas histórias com a gente. Elas não estão só lembrando do que viveram, elas estão ensinando muita coisa com essas memórias que elas estão compartilhando. E aí, quando a gente olha com isso, com o olhar de do Kay, dá pra ver como a educação só cumpre mesmo o seu papel quando a escola é um lugar justo, incluso e acolhedor. Porque se ela só reproduz as desigualdades que já existem, né? Elas não estão só educando, elas estão machucando, sabe? Então, esse episódio aqui é um convite para a gente que está se preparando para ser educadora. Pensar com carinho sobre qual é, de verdade, o papel da escola no Brasil. Eu acho que um dos pontos mais fortes dessas entrevistas é a noção de que a escola não é apenas um lugar de aprendizado formal, mas também é um espaço onde se constrói identidade, afeto, pertencimento, ou até o contrário disso, né? Quando a Maria Valderez conta sobre o racismo sofrido, inclusive por professores, eu fico pensando quantos desses adultos que passaram por essa experiência levaram esse peso para a vida toda. Não é só um problema individual, é uma marca social. A escola, que deveria ser um espaço de acolhimento, virou um campo de exclusão. Exatamente, Gildelene. E a gente precisa pensar nisso com mais profundidade. Durkheim falava da função moral da escola. Mas será que a moral da escola daquela época e até hoje em muitos lugares está alinhada com a moral da justiça social? Parece que, na prática, a moral imposta era mais a da manutenção das desigualdades, reproduzir uma ordem social que privilegia poucos e marginaliza muitos.
E olha que isso acontece dentro da sala de aula, com a postura dos professores, com o currículo que não fala das histórias das minorias, com a falta de recursos. É um sistema todo que muitas vezes não vê o aluno. E isso que você falou, Andressa, me lembrou muito a questão que a nossa Cecília comentou, sobre a escola não acreditar nela, não incentivava sonhos, só cobrar a decoreba mesmo. E não é só no passado que a gente vê isso, né? Muitas escolas hoje em dia ainda funcionam assim. Eu me lembro que antigamente os colegas que desistiram porque nunca sentiram que a escola pertencia a eles. Aí eu fico pensando qual o impacto disso na autoestima de uma criança. Como a escola pode cumprir seu papel de agente de integração social se ela própria exclui e desmotiva. E outra coisa que a gente não pode esquecer é que essas histórias vêm de duas mulheres que tiveram as suas trajetórias super marcadas por várias questões, tipo gênero, raça e classe social. A Maria Valdinez, por exemplo, ela teve que parar de estudar porque casou muito nova. E isso tem muito a ver com o que a sociedade espera das mulheres, sabe? E essa mistura de fatores é super importante para entender o que aconteceu com elas e com tantas outras mulheres. E a escola faz desse cenário, nem sempre ela consegue ou quer ser um lugar de resistência. Muitas vezes ela acaba só reforçando essas normas opressoras mesmo. Sim, exatamente. E esse ponto sobre resistência é muito importante. Apesar de todo o contexto difícil, as entrevistadas também falam de momentos de afeto, de professores que se importaram, de aprendizados que foram marcantes. Isso mostra que mesmo no ambiente excludente, há espaço para a construção de vínculos que podem transformar vidas. Para mim, e isso confirma que a escola pode ser um espaço de esperança, mas para isso precisa haver compromisso político, investimento e principalmente mudança na forma de pensar a educação. E nesse sentido, Durkheim também é muito útil, porque ele fala da escola como um fato social, uma instituição que não existe isolada, mas que reflete a sociedade em que está inserida. Então, quando a gente vê que a escola reproduz desigualdades, estamos vendo o reflexo das desigualdades sociais. A questão é, como transformar essa instituição para que ela cumpra sua função moral de forma verdadeira? É um desafio que envolve professores, gestores, famílias, comunidades e políticas públicas. Eu também acho que a escutativa que o relatório fala é uma ferramenta muito poderosa. Ouvir as memórias, entender as experiências de quem viveu essa realidade é fundamental para não repetir os mesmos erros. Muitas das vezes a escola quer avançar, mas não escuta quem está por fora do centro do poder, quem realmente está vivenciando. Essa história nos ajuda a enxergar as falhas e a planejar uma educação mais inclusiva. Além disso, tem a questão que ela reafirma que o passado impacta o presente. As marcas ficaram, elas estão aí todos os dias. E isso me faz pensar o quanto a memória tem um papel poderoso, não só político, mas também educativo. Quando essas mulheres contam o que viveram, elas estão fazendo uma denúncia, sim, mas também estão ensinando muito pra gente. Estão mostrando na prática o quanto é urgente mudar muita coisa. E a gente precisa escutar e valorizar essas vozes de verdade. Porque, mais do que qualquer teoria, é a vivência real das pessoas que dá pra gente um olhar mais completo, mais humano, sobre o que é educar de verdade. Eu também fico pensando na importância da questão do gênero nesse contexto. A Maria Valdinez, por exemplo, interrompeu os estudos por causa do casamento. Isso não é um caso isolado. Eu tenho um exemplo muito forte na minha família, que é a minha mãe, né, que nunca frequentou uma sala de aula, nunca estudou, nunca pegou no lápis e na caneta, justamente por esse motivo. Casou muito cedo, teve filho muito cedo, e aí teve responsabilidades de adulto na sua transição da infância para a adolescência. Sem poder, sem tempo, né? Sem oportunidade para estudar. E aí, muitas meninas até hoje também ainda enfrentam essa realidade,
precisam abandonar a escola para assumir responsabilidades domésticas ou porque a família não vê prioridade no estudo delas. Isso tem um efeito enorme sobre as trajetórias e sonhos dessas mulheres. A escola deveria ser um lugar que acolhe e fortalece, mas infelizmente nem sempre é assim. Isso mesmo, Gidelene. E essa questão de gênero se entrelaça com raça e classe, formando o que a gente chama de interseccionalidade. Mulheres negras, pobres, enfrentam barreiras múltiplas que acabam limitando suas chances de continuar estudando. O racismo estrutural que a Dona Maria Valdeirês falou, junto com as expectativas de gênero, formam uma dupla ou até tripla dificuldade. E a escola, que poderia ser uma ferramenta de superação, às vezes acaba reforçando esses preconceitos, seja por falta de preparo dos professores, seja pelo currículo que não contempla a diversidade. Eu acho que a gente não pode esquecer a importância da formação dos educadores nesse processo. Muitas vezes os professores reproduzem preconceitos porque eles próprios não tiveram uma formação crítica sobre essas questões. E o que a gente vê nas falas das entrevistadas é que elas vivenciaram um ambiente escolar pouco acolhedor, onde a diversidade e as dificuldades sociais não eram levadas em conta. E isso acaba gerando um ciclo que se perpetua, porque os professores que não foram preparados continuam reproduzindo essas práticas excludentes. E tem mais uma coisa, Yasmin, é o impacto emocional disso tudo. O que a Ana Cecília contou de que ninguém acredita no potencial dela. E para mim isso foi muito pesado. E isso abala a autoconfiança e a autoestima e muitas vezes faz a pessoa se sentir invisível mesmo. E a escola deveria ser um espaço onde a gente se sente valorizado e reconhecida, sabe? E acaba falhando feio quando não cumpre esse papel. E é assim que as consequências não ficam só nas notas ou no boletim. Elas atingem a vida das pessoas como um todo. E isso me lembra de algo que Durkheim falou. A educação não tem um papel na moralização social, na construção do senso de solidariedade. Mas se a escola não reconhece as diferenças e não promove justiça, ela não está cumprindo essa função. Pelo contrário, acaba criando um sentimento de exclusão e divisão. É por isso que o relatório destaca a importância de políticas públicas que garantam equidade, Vai além da igualdade, porque a transformação da escola depende de mudanças estruturais, não só de boas intenções. Sim, isso mesmo. E é fundamental pensar também na escutativa dessas vozes, dessas histórias que ficaram à margem. A pesquisa mostra que resgatar essas memórias é mais do que uma atividade acadêmica, é um compromisso ético. A partir do momento que a gente ouve e valoriza essas experiências, podemos pensar em ações concretas para melhorar o sistema educacional. Ouvindo as pessoas que sofreram as desigualdades, a gente consegue enxergar o que precisa ser mudado. E além disso, a gente tem que ampliar esse debate para a sociedade como um todo. Muitas vezes, as dificuldades da escola são vistas como falhas individuais dos alunos ou das famílias, mas são questões sociais muito mais profundas. A educação é um espelho da sociedade. E ela só vai mudar quando as desigualdades sociais forem enfrentadas. Isso inclui políticas que combatam a pobreza, o racismo, o machismo. A escola, ela pode ser um agente transformador, mas ela não pode carregar sozinha o peso dessas questões. Eu concordo totalmente com você, Yasmin. E essa reflexão também serve para a gente pensar no presente, de como será a escola hoje para as crianças negras e pobres. Será que superamos as dificuldades que Maria Valdinez e Ana Cecília enfrentaram? E, infelizmente, muitos dos problemas persistem, mesmo que em outras formas. A diferença é que agora temos mais ferramentas teóricas, como, por exemplo, a de Durkheim, que nos fornece para analisar e agir, mas isso precisa ser colocado mais em prática. É isso mesmo, Eveline. Não adianta termos a teoria e não conseguirmos colocar em prática, Então, gente, para fechar, eu gostaria de destacar que a educação deve ser um espaço de esperança. Apesar das dificuldades, das marcas deixadas pelo passado, as trajetórias dessas mulheres também mostram resistência, coragem e valorização do aprendizado. Isso nos inspira a continuar lutando por uma escola mais justa que realmente cumpra seu papel social e moral.
A educação pode transformar vidas, mas para isso precisa ser inclusiva, acolhedora e comprometida com a equidade. Nossa, muito bem colocado, Gidelene. Que a gente possa, como futuros educadores, pesquisadores e cidadãos, carregar esse compromisso. Escutar, aprender com essas histórias e trabalhar para construir um futuro onde a escola seja de fato para todos. E é necessário que esse futuro inclua o reconhecimento das diferenças, o combate ao preconceito e o fortalecimento do potencial de cada criança, independente da sua origem. É exatamente isso, que a escola seja um espaço de transformação social verdadeira, porque educar antes de tudo, é um ato de resistência. E este foi mais um episódio de Educar a Existir. Agradecemos a sua companhia e você que nos ouviu até aqui. Que as histórias e reflexões inspirem nossa caminhada por uma educação mais justa e humana. Até a próxima!